O artista plástico Euros Barbosa está comemorando 30 anos de trabalho com a exposição Do Risco ao Pixel. Está em cartaz até o dia 14 de fevereiro na Galeria do Largo, ali no Largo de São Sebastião, em frente ao Teatro Amazonas. São quase 200 obras com a utilização das mais variadas técnicas, além de charges, colagens, desenhos, ilustrações e esculturas caricaturadas. Na exposição é possível conferir a versatilidade de Euros Barbosa e que nós vamos conhecer um pouco mais agora no Roda Viva Amazonas. Voltamos já. Para nos ajudar a fazer o Roda Viva de hoje, convidamos o cartunista Romash, Luciana Lua, presidente do Fórum Amazônico de Desenvolvimento Econômico e Cultural, FADEC. Conosco também o cartunista Regi. Nosso entrevistado de hoje, então, com muito orgulho, é o artista plástico Euros Barbosa, amazonense de Manaus. Euros está completando 30 anos de trabalho, sempre ligado às artes plásticas. Aos 15 anos, com o apoio da mãe, Dona Maria, Euros foi estudar Belas Artes no Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro. Início da sua formação acadêmica como ilustrador e chargista. Já trabalhou em quase todos os jornais de Manaus e desde o ano passado começou a realizar trabalhos com pintura digital e uma das suas obras foi selecionada e exposta pelo Salão de Belas Artes no Carrossel do Louvre, em Paris, em 2012. Este ano, uma outra obra de Euros foi selecionada para participar de uma coletiva de artistas brasileiros em comemoração ao Brazilian Week em Nova York. Boa noite, Euros. É com muita alegria e muito orgulho que podemos hoje entrevistar você, que é da casa e nos ajuda tanto a fazer o programa. Boa noite, Mengarda. É um prazer também muito grande estar participando do seu programa. Do nosso programa? Do nosso programa, sim, né? Claro. Boa noite a Luciana, boa noite ao Romas e ao Regi também. Como você chegou a essa exposição? Trabalhou muito para selecionar? Teve alguma ajuda? Como foi que você fez para selecionar tanto trabalho que você tem ao longo desses 30 anos de profissão? Não é tão fácil assim, né, Mengarda? Porque são muitas obras. Né? Trabalhar em meio de comunicação com desenho, com charges, com caricaturas, é um exercício diário. Então, era uma gama gigantesca de obras, né? Lógico que eu tive uma grande ajuda da minha curadora, que é a Virna Lise, né? E assim, a gente teve um cuidado muito grande de fazer uma seleção também, até mesmo por acontecimentos políticos que nós tivemos durante esse longo desses anos. Obedecendo uma ordem cronológica, inclusive. Exatamente, obedecendo uma ordem cronológica. E também demos muita importância a determinadas obras que fizeram alguma importância de, como é que eu digo, meio... Uma repercussão muito grande, por ela ter sido altamente comentada, debatida. Exatamente, foi exatamente isso. Muito bom. Vamos lá, Romas. Bom, eu queria agradecer, né, pelo convite, por estar aqui, para estar aqui. Adoro Euros, né? Sou super fã, além de amigo, e um incentivador da minha carreira, e também um exemplo, né? Sempre quando eu comecei, antes de começar como artista, já era admirador, né, do trabalho do Euros. E está entre as pessoas que me inspiraram, né, para seguir o caminho de cartunista. Aí eu me pergunto, dizem que o desenhista que trabalha com traço, ele é aquela criança que cresceu e não parou de desenhar, né? Em determinado momento na tua infância você percebeu o teu dom, né? Que você era diferente, que desenhava diferente, né? Desenhava melhor que outras crianças. Algum momento você duvidou, você
quanto à tua carreira, que você ia seguir isso mesmo? É interessante essa tua pergunta, Romas, porque eu cresci, eu me lembro de sempre desenhar, sempre gostei de desenhar, inclusive quando era Natal, Ano Novo, criança, o que mais me fascinava era ganhar um bloco de caderno de desenho, com lápis, tinta, aquilo ali, meus olhos já brilhavam, né? Mas eu era muito tímido em relação a me expressar como artista, a me aceitar como artista. E isso demorou um pouco durante alguns anos, entendeu? Eu morria de vergonha quando alguém chegava na minha casa e minha mãe dizia assim: olha, meu grande artista. Aquilo ali me deixava completamente vermelho, envergonhado, né? Mas depois disso, eu comecei a perceber que as pessoas admiravam aquilo que eu estava fazendo, né? E por que não eu admirar também, né? Então, a partir daí eu comecei a perceber que eu tinha um talento para o desenho, não é? E comecei a dar mais importância. E isso fez com que também o meu trabalho tivesse um desenvolvimento maior. A partir dessa confiança que eu tive em mim, por conta das pessoas que fizeram isso. Tanto é que a minha mãe me mandou muito cedo para o Rio de Janeiro. Com 14, 15 anos eu fui estudar no Liceu de Belas Artes do Rio, de Artes e Ofícios, né? E isso foi assim, foi uma porta aberta muito grande para minha vida profissional. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite. Euros, nesses 30 anos de carreira, quais as mudanças que você pode estar contribuindo aqui com a gente para falar do que está acontecendo, fora a exposição, né? Quais são as mudanças que ocorreram desses 30 anos, as mais importantes? Olha, eu vejo assim, de uma forma, porque o meu trabalho dentro da imprensa, dentro da charge, né, e do humor no desenho, eu vi muitas mudanças políticas, né? E as minhas charges, elas eram muito políticas, relacionadas à política. E você vê, além disso, o desenvolvimento também da técnica, né? Mas assim, eu vejo um movimento muito grande, ou um desenvolvimento muito grande, né? A partir de momentos políticos, que um dia é uma coisa aqui, outro dia é outra coisa ali, né? Um está aqui coordenando, fazendo parte de um determinado partido político, outro dia está fazendo outra fusão, entendeu? Então há uma gama, eu sempre falo assim, né? Aqui o Brasil é um prato cheio para um chargista, porque nós temos elementos maravilhosos. Todo dia, toda hora, você pode ter elementos para você poder brincar politicamente com isso. Então, eu acredito, continuo acreditando, que assim como no início, continua até hoje, essa facilidade que nós temos aqui no Brasil de poder fazer o nosso trabalho. A gente ainda continua com o prato cheio, Mengarda, até hoje. Eu quero pegar um gancho nessa sua resposta para perguntar exatamente isso. O cartoon, evidente que está ligado ao humor, é indissociável. E o humor, ele não vê basicamente aquilo que nós, jornalistas ou outras pessoas que também estão direta ou indiretamente ligadas ao seu trabalho, como cartunista, ou o seu ou de outros, essa diferença. É humor, é a visão crítica do autor, é a visão crítica do artista. Quantas vezes você deve ter, eu pelo menos conheço algumas delas, quantas vezes você decepcionou a quem você fez uma caricatura? Que a caricatura exalta o lado mais físico, mais negativo da pessoa. Nem todo mundo gosta da caricatura. É verdade. Nem todo homem público gosta de se ver caricaturado. Você já teve muitas decepções com isso? Já tive. Nariz muito grande, já tive olho. Algumas decepções. Como é que funciona? Inclusive, porque a caricatura nada mais é do que um exagero dos seus traços característicos, Dos traços, né? Exato. E as pessoas, às vezes... Ressaltando geralmente o que é negativo. O que é negativo, ou o que elas acham que é negativo. Porque muitas vezes, Mengada, eu já vi pessoas com um traço, digamos, um nariz, que para ela tem o formato do rosto que cabe aquele nariz, que, digamos, nariz de papagaio. Entendeu? Que se ela for tirar aquele nariz, vai descaracterizar um elemento e uma importância principal. Às vezes aquele nariz é que dá a importância
a importância intelectual dela, digamos assim, entendeu? Não é bem isso, mas é como se fosse isso, né? Então, as pessoas às vezes chegam comigo, olha, vai fazer uma caricatura minha, mas não exagera muito esse lado, não faz isso, aquilo. Tanto é que eu vou te contar um episódio muito engraçado, que uma determinada pessoa muito bem posicionada socialmente aqui em Manaus, me pediu para me fazer uma pintura, não foi caricatura, uma pintura da filha dela, né, de 15 anos, ia fazer 15 anos e ela queria ampliar e colocar na entrada da festa. Eu fiz, né, e eu fiz, ela me deu uma foto que eu tinha um cabelo de um determinado jeito, né, eu fiz. Cheguei lá, ela disse, não gostei desse cabelo, dá para te mudar? Dá, eu mudei o cabelo. Quando eu voltei lá, ela disse, a menina sorria e tinha as escovinhas aqui. Lairo, tu pode tirar as escovinhas daqui? Eu digo, acho que a senhora está me confundindo. Eu sou artista plástico, eu não sou cirurgião plástico, né? Então, existe muito isso, né? Nesse trabalho existe demais isso, Mengada, muito mesmo. O cartunista incomoda, né? É parte do trabalho dele, né? Você faz uma caricatura, né? Incomoda a vaidade da pessoa. Uhum. Não é um defeito, algo que é expressivo nela, exatamente. que você está trabalhando ali. A charge é uma situação. Você está ali expondo uma situação sociopolítica, né? Fazendo as pessoas pensarem, refletirem através do humor. E sempre tem alguém, claro, né, incomodado por aquilo. Né? A tua carreira, ela se construiu como chargista, como cartunista, né, com essa pegada, embora você tenha estudado artes plásticas em geral, né? Você entende de esculturas, né, entende de cenário, você é um ótimo cenógrafo, né? Essa opção pela charge, né, por comunicar através do cartoon, como que aconteceu? Eu vejo, homens, que foi pela minha facilidade também de ter um humor natural, diário, na vida diária, muito peculiar, né? Eu tenho amigos que eles falam assim, que eu tenho uma risada que sabe, é inconfundível. Tem gente que fala, nossa, cara, a tua risada é inesquecível. E eu acho que esse lance do humor sempre esteve presente na minha vida, independentemente do meu trabalho. Eu sempre sou uma pessoa muito assim, muito humorada de fazer trocadilhos de determinadas situações, entendeu? Então eu tive uma certa facilidade para isso, mas realmente a charge em si, não adianta você só saber desenhar para fazer charge, ela vai além do desenho, a charge, né? E digamos assim, tem uma leitura subjetiva. Subjetiva, tem exatamente. Que haver interpretação, tem que ter. Claro. Tanto é que eu gosto muito da charge, onde quanto menos texto a charge tiver, para mim é melhor, porque é uma leitura direta. Você olha e você, sabe, você não tem que se esforçar muito para ler. Para ler você vai ler a matéria, você vai ler, não é, um release, alguma coisa assim. Mas eu acho que a charge ela tem que ser direta mesmo. E muitas vezes você fazer a pessoa rir, às vezes, da sua própria desgraça. Entendeu, Mengada? A charge ela é muito contundente também, né? Eu posso contar rapidamente uma determinada charge que eu fiz na época da tragédia que teve da chacina dos Carajás, lá em Carajás, né? Mataram vários sem terras. Eu fiz assim, um bloco de sem terras e um bloco de sepulturas. Em cima eu coloquei sem terra e aqui com terra. Essa charge, para mim, ela teve um efeito muito grande. E primeiro, eu não tive muito tempo de elaborar a charge, então foi um desenho muito infantil, né? Só risco assim, rapidamente, porque eu tinha que entregar, já estava fechando a redação do jornal, né? E o jornal, ele tinha uma coluna de opinião. No outro dia, eu achei muito interessante até o próprio jornal ter publicado a opinião de um leitor que disse assim, eu achei muito cruel a charge do Euros, e começou a desenvolver um textinho pequeno, mas assim, que não foi a favor do que eu tinha feito. Mas a charge é isso, Mengada, ela tem que mostrar a realidade. De uma forma, e para mim foi muito difícil trabalhar com uma tragédia, mas ao mesmo tempo eu acho que eu fui muito feliz nessa charge do Carajás. E observando a tua exposição, né, lá no Largo, tem traços muito fortes, né, as cores são muito fortes. E de onde vem tanta inspiração? Como é que vem? Como é que surge isso? Como é que você escolhe as pessoas? É assim, o meu processo de criatividade, de elaborar um trabalho, depende muito do que me cerca no momento.
entendeu? Por exemplo, eu estou com uma técnica agora, eu estou na exposição que é de digital, de pintura digital, de fotopaint, em que às vezes eu faço um trabalho daquele em 5 minutos, né? E é um trabalho que não foi me pedido. Às vezes o trabalho que você está me pedindo, eu estou fazendo, mas para me relaxar do teu trabalho que eu não estou conseguindo fazer, eu vou fazer um que eu nem esperava, que é do momento, entendeu? Então a inspiração, ela vem muito assim, né? No jornalismo, a gente já tem que ter, forçar um pouco mais, né? Porque é um exercício diário, entendeu? Eu ainda vou ficar no campo das charges, Tá. Depois eu mudo. Olha lá. Você falou aí na charge a partir do fato chamado, o fato negativo, que pode ser positivo. Negativo para quem vê, pode ser positivo também. É muito comum a gente ver, por exemplo, os chargistas de Rio, São Paulo, eles exploram bastante isso e são geralmente acusados de impiedosos, de insensíveis ou de qualquer coisa. Claro, mas aquilo é humor, é a visão crítica deles. Visão crítica é visão crítica, não importa de quem seja, é a visão crítica, é o traço da personalidade da pessoa que ela está colocando ali na sua arte. Como é que você avalia, presta atenção, Euros, eu não estou perguntando como é que você avalia essa interpretação de público em relação ao entendimento do artista com o fato chamado negativo. Olha, o que falta? O que falta para o público entender essa questão? É interessante essa tua pergunta, mas eu acho o seguinte, eu acho que o público em si, ele vê, como você falou, o chargista impiedoso, né? Mas na realidade, eu acho que ele tem uma visão que ele tenta colocar determinados assuntos, né, que o público que está ali acostumado a ver de uma outra forma, mascarado, ou pela televisão, ou pelas mídias de modo geral, porque pode ter um rabo preso aqui, outro ali, né, e de repente faz uma maquiagem em determinado assunto. O chargista, ele não faz essa maquiagem. O chargista, ele vai direto ao assunto, só que de uma forma cômica, né, de uma forma às vezes instigante mesmo, entendeu? E aquilo faz com que o público olhe imediatamente, goste por conta de ser colocado um assunto de uma forma, porque o desenho é interessante, né? Geralmente a arte do desenho, da caricatura é engraçada, só que o assunto que está sendo abordado ali é tão sério, vai ver que ele está sofrendo tanto socialmente, porque paga um absurdo de água, faz, né? E ele não percebe que aquilo é um reflexo do que o chargista tá mostrando de uma forma engraçada, entendeu? Quando eu digo assim, ele ri da sua própria desgraça, às vezes os chargistas fazem a pessoa rir da sua própria desgraça exatamente por conta disso. E em 30 anos de carreira, né, com certeza você vai amadurecendo, foi amadurecendo como pessoa, como artista, como cidadão. Você percebe, de repente, no início da tua carreira, um posicionamento, um engajamento que você comprou, que você teve como certeza e que foi se diluindo no decorrer da tua carreira e hoje você pensa diferente, você não faria daquela forma, você não defenderia aquele ponto de vista? Olha, mais ou menos assim, porque é lógico que há esse desenvolvimento, esse crescimento pessoal, artístico, até mesmo de traço e tudo, né? Mas eu continuo tendo um determinado posicionamento como no início da minha carreira em relação ao meu trabalho como chargista, entendeu? Eu sempre tive essa posição eu tenho minha posição política, eu acho que é o meu dever como chargista, de repente, colocar até essa posição política, desde que eu transmita algo que vá realmente fazer com que cresça a sociedade em geral, de alguma forma, tu tá entendendo? Vou te dar um exemplo. Logo quando eu comecei nas charges, que eu não tinha muita experiência, eu fui brincar com um determinado político que estavam disputando as eleições, entendeu? 2 políticos, né? Disputando as eleições para a prefeitura de Manaus. E
isso no início, em 87, no Jornal do Comércio. O que eu fiz? Eu fiz fritando a abelhinha. Chegou comigo, me elogiou no dia que saiu a charge, né? Foi na redação do jornal, me agradecer e tudo. No outro dia eu fiz a abelhinha dando voltas nele, ele caído no chão, entendeu? E eu acho que até hoje eu continuo tendo essa mesma visão diante a charge, entendeu? Eu quero mostrar na charge, não é dizer que eu sou desse partido, daquele outro. Eu quero mostrar o que eu acho, o que as pessoas devem fazer, ou então elas devem colocar, o que elas, sabe? Eu vou pelo público, eu sou um público também, entendeu? Então, eu tenho essa visão assim, sabe, Romas? De mostrar exatamente a minha visão do que eu vejo, independentemente se é esse partido, se é outro partido, ou se não é. Eu acho que eu tenho essa posição política dentro do meu trabalho, da minha charge. E dentro das charges, assim, que você tem essa experiência do jornal, né? E a gente sabe que tem um determinado momento que você não pode, você faz um trabalho, você apresenta, mas aquilo realmente não pode ser apresentado. Entendi. Como é o artista, aí o Euros, artista, sendo, vamos dizer assim, tolhido, não, poxa, não posso, aí eu tenho que me guardar aquilo e não poder expressar como você queria expressar. Entendi, Luciana. É meio frustrante, né? Lógico, isso aí com certeza a gente fica frustrado, né? Tanto é que eu tenho algumas passagens em jornais assim que algumas vezes, algumas charges foram proibidas. Eu tinha uma gavetinha de charges proibidas que uma vez confundiram a charge proibida, eu não pude trabalhar e tiveram que buscar uma antiga para repetir e abrir exatamente essa gaveta de charges proibidas, entendeu? Mas assim, a coisa, eu tenho que fazer meu trabalho e respeitar as normas de onde eu estou trabalhando, né? De repente eu não vou, mas muitas vezes dá vontade de largar tudo, sair e ir embora, entendeu? Por conta disso. Mas fazer o quê, né? A gente tem que fazer algumas coisas assim. Tem uma passagem do Euros, quando ele trabalhava comigo, e era Natal. Natal, então, noite de Natal, ou melhor, no dia do Natal, dia 24, né? Dia 24, véspera de Natal, véspera de Natal. Ele solta a seguinte charge. Um porquinho na bandeja, cheio de farofa. É um peru. Não, um porquinho. Cheio de farofa em volta, e a cara do porquinho de quem era? Do governador da época. Você imagina uma editora querendo esganar um cartunista? É verdade. Eu, naquele momento, eu queria esganar esse cartunista. Euros, venha pra cá agora. Eu lembro não, desse o dia. próprio ligou pra mim, ele próprio. Que é isso? Que falta de respeito. Não sinto respeito a mais ninguém. O porquinho, a cara do porquinho era o governador. Governador do dia, vamos chamar assim, da hora, do momento. Bom, o que fazer numa hora dessa? Ninguém pode tirar a charge, ela já saiu, ela já tinha saído. Sabe? Eu nunca fiscalizei charge, eu sempre deixei sair. A partir daí, Euros, mais cuidado, cuidado, o negócio é sério. Bom, mas isso foi uma passagem muito interessante que complementa a sua pergunta. Eu queria te perguntar o seguinte, o IC, maravilhoso, os irmãos Caruso, geniais. Fantástico. Então, todos eles só fazem a charge política. Eles só trabalham com política. E outros de São Paulo, eu conheço mais os que trabalham no Rio, mas os que trabalham no Rio, todos eles exploram exatamente a questão política. Mas o que eu vou perguntar é o seguinte, me parece que não é tão difícil para o artista trabalhar o tema em si. O que eu observo? Eu observo que o traço é mais difícil. Quando se vê uma charge muito bem feita, complementando ideia e traço, eu digo que aquilo é um artista completo. E, lamentavelmente, eis o grande pecado de maioria deles, o traço. O traço é imperfeito. Como aperfeiçoou o traço? Pois é, Mengarda, eu vejo, sabe como? O jornal, como eu já disse, né? O jornal é diário. Eu acho que é a prática mesmo, é você estar ali diariamente. Quando prática, não tem cursos, não tem um meio de... acho que são práticas mesmo. Cursos, eles ajudam, obviamente, mas eu acho que a prática, você exercitar todo dia. Tanto é que quando me perguntam assim... Deve ter uma norma técnica, uma regra, não pode ser assim. Eu
Só de olhar, será? Porque o traço é fundamental. Eu acho que a determinação, acho que você buscar, você tentar conhecer determinados traços, sabe, Mengarda? Eu acho que tudo vem muito da informação também. Além de você praticar, é a informação. É você buscar novos chargistas, novos artistas, novos cartunistas, entendeu? E estudar, por eles não tem cursos, mas você pode sim. Hoje em dia tem internet, você pode buscar, né? Eu conheci Serre em Paris ano passado, quer dizer, eu já conheci a Serre, que foi quem me inspirou muito a trabalhar nanquim com aquarela, entendeu? Então, lá em Paris eu fui atrás de livros do Serre, mas eu podia ter feito isso aqui também. Eu tinha uns livros de 80, da década de 80 dele, uns livros de cartoons dele, né? Então eu acho que é isso, acho que você tem que buscar, você tem que correr atrás, além de praticar. No mercado, o que seleciona, em primeiro lugar, um artista, um cartunista, é o traço. É o traço, É o traço. Isso com certeza, Não é? isso com certeza, é verdade. O cartunista é o traço importantíssimo. Todo cartunista busca uma identidade no traço. Que o leitor possa ver seu traço e sem ver a assinatura exatamente já identificar do artista tal, né? E ele tenta se destacar através do traço, né? Sim. E também do conteúdo da charge, né? É importante, às vezes eu conheço cartunistas com excelentes traços e outros com traço um pouco mais simples, menos desenvolvido, mas com um conteúdo, com uma análise mais impecável dos fatos, com humor mais trabalhado. Muitas vezes você lê uma matéria, seja política, seja qual for o tema abordado, você vê a charge, você entende muito mais, você cria, desperta algo para aquilo que aquela matéria poderia ter se colocado melhor, e a charge você já, principalmente as pessoas, né, que gostam de jornal, então você identifica muito melhor e você tem aquela curiosidade de saber quem é aquele profissional. Às vezes, pelo nome, você não sabe se é homem, se é mulher, então fica aquele para identificar o traço, né? Então, aquele artista usa um traço muito mais forte, muito mais... Então, esse é o... Quando você conhece o artista, você, poxa, que legal que eu vejo ele sempre no jornal, na revista, então que bom ter essa identificação do artista. Olha, eu vou pedir um pouco de licença a você para discordar. Sabe de uma coisa? Em jornal, no impresso, o cartunista concorre com as matérias mais comentadas do dia. Eu tive jornal durante 20 anos e nós provávamos isso todos os dias. Você tem, durante um dia, a edição de hoje, eu tenho, por exemplo, uma avaliação, digamos, por um instituto desses aí de avaliação. Em primeiro lugar, vinha a matéria tal, ou de manchete ou não, ou da página de polícia, ou da página de cidade, ou economia, o que fosse. E, junto com a manchete, veio o cartoon. É tão forte o trabalho, é tão importante dentro da mídia, que não há risco de você desconhecer a pessoa, a não ser que você não acompanhe. Mas quem acompanha não enfrenta isso. Conhece todos. Eu conheço. Chega aqui, quem é que vai substituir? Ah, é o Regi. Ah, já conheço o Regi. Eu leio jornal, eu conheço o Regi. Conheço o Roma, conheci o Mejia, conhecia o não sei quem, o fulano, tal. Conheço todos, então não corre esse risco, não. Tá entendendo? Eles têm a importância dentro da mídia, ou melhor, da edição, a importância que tem uma boa manchete, uma coisa, só para complementar isso que você está falando, uma coisa muito interessante, que eu comecei a perceber, ver até quando a pessoa vai comprar um jornal, entendeu, Mengarda? Eu já cansei de ver, sabe o quê? Às vezes as pessoas vão comprar um jornal que tem uma manchete, mas antes dela ler aquela manchete, ela vai abrir naquela página para ver a charge. Aí depois ela vai ver. Acrescento mais para vocês. O jornal Globo bota o cartoon na primeira página. Primeira página, Daí a importância, não é? É verdade. Vamos lá. A importância é muito grande mesmo, porque você está comunicando, o cartunista ele comunica para todas as classes, é uma arte muito ampla no alcance dela, né? É verdade. Porque desde qualquer pessoa, desde quem está vendendo no sinal, né? Vê tua charge e a arte visual comunica, o humor simples comunica. Como vai comunicar, né, para o empresário, para o político,
né? Todos, existe tipo de arte que comunica especificamente para uma classe ou outra, né? A charge, o cartoon, comunica de forma muito mais ampla, né? Ela alcança todos. O humor comunica facilmente, como você falou, né? Eu estava falando do traço, né? Uma coisa que eu percebo no teu trabalho não só a evolução do teu traço nessas décadas, como procuras, né? Buscas suas para conhecer, eu percebo que às vezes você larga, né, uma proposta que você trabalhava e abraça outra. Você não tem problema de procurar um novo, de abrir mão de técnicas e explorar agora o que é que está acontecendo, né? Vamos trabalhar com essa ferramenta agora, né? O pixel, né, na tua caminhada, representaria isso, essa necessidade, essa forma como você abraçou, você abriu mão do que você usava no início dos anos 90, final dos 80, e agora as novas ferramentas que chegam nas tuas mãos? Pois é, eu passei muitos anos para me enfrentar um computador. Na realidade era isso, eu ignorava completamente a computação gráfica, né? Eu agarrava sempre o pincel, o lápis, o papel, né? E por uma necessidade muito grande mesmo, eu tive que entrar no computador, né? Aprender a mexer no computador. Mas eu vejo a computação também hoje, eu não larguei ainda nada, não larguei o que eu fazia antes, né? Muito pelo contrário, aquilo que eu fazia antes continua exercendo o papel fundamental como exercia antes mesmo, tu tá entendendo, mas assim, ele faz importância hoje no pixel. Vou te contar como. Uma vez no jornal mesmo, da Emengarda, eu sempre gostei muito de experimentar as coisas, de largar isso aqui, pegar uma outra coisa aqui, mas voltava de vez em quando ao mesmo produto, à mesma técnica, né? Uma vez eu queria fazer uma ilustração, uma colagem, eu cheguei a arrancar o bolso da minha calça jeans, que eu queria aquela textura de jeans, e desenhei em cima, com Aerorex, desenhei em cima do bolso da minha calça e mandei reticular, que na época era reticular, né? Hoje em dia você vai escanear, mas na época era reticular, entendeu? Mandei reticular aquilo. Eu vejo essa mesma técnica, entre aspas, dentro desse novo trabalho do pixel. Porque eu vou jogando, tem tantas ferramentas ali que você pode usar, entendeu, Romas? Que eu vejo só uma como é que a gente extensão fala? seria? Uma extensão, uma extensão. Da ferramenta, né? O bolso que eu arranquei, o Aerorex que eu usei, está ali no computador de uma outra forma, entendeu? Então eu vejo por aí esse trabalho do pixel, exatamente isso. Ele te dá uns elementos muito grandes de você criar, assim como nessa época que eu reticulava tesoura, né? Que na época é reticular, hoje é escanear. Era tesoura, era feijão, ia do lado do jornal na casa ver que tinha feijão, arroz, aí jogava ali. O povo ficava doido comigo, não, pelo amor de Deus, vai fazer isso. Não, mas aquilo era colagem, entendeu? Utilizar essa nossa, a matéria-prima que você tem aqui agora, que você pode estar utilizando, né, e tal, isso é muito, muito legal para o artista. Eu queria, a minha curiosidade, você já expôs em Nova York, em Paris, já expôs também aqui dentro do Brasil. Como que você vê a tua opinião, né? Como anda o mercado do artista plástico no Brasil? Olha, especificamente assim, eu vou falar, depende muito assim de cada região, né? Rio e São Paulo, eles têm uma gama, eles têm um processo de produção de artes, de negociação da arte, né? Muito maior do que a nossa região aqui. Mas eu vejo, sabe o que, Luciana? A capacidade e a produção artística local, né? Ela tem crescido imensamente. Hoje em dia, você vai numa universidade daqui, num curso de artes, você vê pessoas tão jovens e tão talentosas, entendeu? Mas eu vejo, sabe o quê? Falta o quê? Falta conhecimento, falta investimento, falta... Incentivo. Incentivo, exatamente, falta muito incentivo. Coisas que em São Paulo, Rio, no Sul e no Sudeste, existe muito isso, mas mesmo assim há ainda uma dificuldade, uma defasagem muito grande
da negociação e da venda, porque você pode muito bem ser um artista muito conceituado e tudo, mas economicamente, como ele negocia a obra dele, ainda está muito pequena. Euros, aquele fotógrafo americano famosíssimo, genial, o Andy Warhol, você deve conhecer muito bem, ele usou essa técnica a partir da fotografia dele. Exatamente. Ele fez coisas geniais. Quem olhava para aquilo, olha, né? A obra está aí, está viva ainda. Tá? Quem olha para aquela obra, vê diante de si um trabalho de aquarela. Parece um trabalho de aquarela. Mas é que eles entraram na era do computador há muito mais anos que nós. Nós só temos 20 anos de computador, ou talvez até menos. Eles têm muito mais tempo. Então, me impressionava muito esse trabalho pela composição de cores, que é sempre muito viva, muito alegre e muito forte. Você partiu do próprio desenho, ou seja, me parece que a sua técnica ficou mais aprimorada a partir de então, porque uma coisa é partir da fotografia e outra é partir do desenho. Como é que funciona isso? É interessante, Mengarda, porque assim como eu faço a partir do desenho, Você faz também da fotografia? Da fotografia. Só que eu transformo a fotografia e ela fica parecida como se fosse um desenho. Uma aquarela. Uma aquarela, exatamente. O trabalho dele O trabalho do Andy, ele já mostra mesmo a fotografia com a pintura. Você vê que é uma foto, né, pintada. É uma foto. O meu desenho, muitos deles digitais, quer dizer, minhas obras, muitas delas digitais, são fotografias, mas você não percebe que é foto. Eu quero fazer uma pergunta complementar. Me parece, por favor, me diga se estou certo ou errado, me parece que esta técnica do pixel vai ajudar muito os novatos, as pessoas que estão começando, as pessoas que estão se iniciando no trabalho, no desenho, na pintura, ou não? Sim, vai ajudar muito? Ajuda muito sim, Mengarda. Eu vou te dizer por quê. Quando você tem um desenho desse no computador, você pode escaneá-lo, né? Você pode escanear, trazer ele aqui no papel e você estudar ele, desenhar em cima dele, jogar tinta em cima dele. Então, eu vejo e experimentar, você pode repetir ele várias vezes, né? Tendo uma facilidade muito melhor, porque você não vai ter que desenhá-lo toda vez. Tem programas apropriados para isso? Não. Assim, não. Apropriados tem programas com ferramentas, mas é o que eu digo assim, eu jamais vou deixar de ensinar uma técnica de pintura digital, porque são tantas ferramentas que tem, Mengarda, sabe? Que cada pessoa vai fazer sempre um trabalho diferente. Eu não consigo fazer o mesmo trabalho que eu fiz ontem. Se alguém dissesse, eu quero exatamente, a técnica é a mesma, mas o resultado nunca é o mesmo. Continuadamente novos aplicativos para serem usados. Exatamente. São tantas possibilidades que a computação te dá de transformar isso, renovar, né? Entendeu? Que eu posso, esse mesmo desenho, ele pode estar, eu posso fazer dele umas 20, 30, 40 vezes, mesmo sendo diferente, a partir de um mesmo desenho, tá entendendo? Porque é uma polêmica parecida com a da música, né? A do compositor que usa as ferramentas da computação para criar o seu trabalho musical. Aí diz, ele não é músico. A mesma coisa dizem do artista que trabalha com computador, ele não é artista, né? Ele não desenha. Dizem que por não saber traçar, né? Mas está dentro dele, a essência é o que está no artista, é a carga que ele traz com ele, né? Ele está usando aquela ferramenta para compor uma obra, né? E a diferença está nele, né? Ele vai comunicar de uma forma que o outro, né, ao lado dele não vai fazer, né? É ele que está usando a essência de artista dele, né, com aquela ferramenta que hoje facilita muito, né? Mas ao mesmo tempo é apenas mais uma ferramenta. Eu acredito nisso. Eu acho o seguinte, Romas, eu acho que
a pessoa que não desenha, que não pinta, que não sabe desenhar no papel, ela não é por isso que ela não é artista. Se ela faz um trabalho maravilhoso, completamente artista, ela é artista também, artista do computador, entendeu, Mingata? Que faz altas obras maravilhosas. Eu não sei se o Wendel sabia desenhar, mas era um grande artista Sim, altamente pop. ele trabalhou a né? vida quase toda com fotografia, Com fotografia. né? Depois aqui, Pois é, isso que a gente, exatamente isso, entendeu? Então, o computador, eu conheço grandes artistas só de computador, entendeu? E uma coisa muito recente no universo da arte é se apropriar de outra arte e reconcebê-la, né? Você pega a foto, né, que é uma arte, né? Você pega trecho de um outro trabalho, você recompõe, porque antes de ser o artista que comunica, você absorve, você é a pessoa que absorve a arte, né? Caetano já fazia isso com a música dele, né? Ele absorvia a arte de um outro compositor, né? E te jogava de volta, né? Com a interferência dele, né? Ele fez isso com Noel Rosa, por exemplo, né? Pegava uma letra do Noel e respondia como se fosse uma personagem dialogando. Então, hoje em dia é muito mais aceito esse trabalho que você cria em função da tua apreensão da arte dos outros, né? Como artista, com todo esse campo, né, de material à tua disposição, essas coisas inovadoras, como você se sente em relação à tua arte, ao teu caminho daqui em diante? Você acha que ainda tem muita coisa para mostrar, muita coisa para aprender e mostrar para o público? Sim, acredito que sim. Acho que assim como o computador veio, uma coisa que eu não esperava que eu fosse admitir, né, na minha arte, eu acho que vai surgir outras coisas. Eu estou aí, estou buscando, estou correndo atrás sempre de alguma coisa que eu possa transformar no belo, que eu possa, sabe, Roma, que me satisfaça e que eu possa mostrar isso para as pessoas. É isso que eu quero. Eu não pretendo muito, não. O que eu pretendo mesmo é cada vez mais estar buscando exatamente o novo. Não interessa se é no computador, se é só no pincel, sem deixar de lado o meu desenho, a minha pintura, sabe? Eu acho que isso é interessante. Eu acho que eu não posso largar tudo de uma vez e só ir buscar um novo, não. Eu acho que a coisa vai sempre estar me acompanhando, entendeu? Euros, então, e pegando o gancho aí, como é que você preserva, então, esse caráter original do teu trabalho com as demandas que vem aí, que estão aí no mercado? Como é que você consegue manter esse caráter original? Eu sei que você tem, como você falou para mim, aí você tem uma imagem que você está ali, está escaneado, está lá, e dali você transforma ele em várias 30, 40, quantas vezes for, mas como identificar, como dar esse caráter original do trabalho do Euros? Esse é o trabalho do Euros. É interessante isso que você está falando. Eu, por exemplo, o trabalho que eu mandei para Paris, o trabalho digital, eu fiz uma impressão em São Paulo, em Giclée, né? E foi exposta lá em Paris e tudo. Depois fui para São Paulo, ficou numa galeria em São Paulo, eu trouxe agora para expor na exposição aqui da Galeria do Largo, né? E eu tive uma certa dificuldade de trazer a obra para cá, entendeu? Aí eu fiquei pensando assim, eu posso fazer uma reprodução, mas para mim não seria a mesma coisa, entendeu? O valor... Por que dificuldade? A dificuldade, porque ela foi ela estava em Paris, uma dificuldade boba mesmo, depois foi para São Paulo, ficou numa galeria em São Paulo. Né? De tirar de lá e trazer para cá. De tirar de lá para trazer para cá, você está entendendo? E aconteceu isso por conta da exposição, porque lá eu não estava expondo aqui, achava melhor ela estar exposta numa galeria em São Paulo do que ela estar guardada aqui, claro. Entendeu, Mingada? Claro. Então ela estava lá. A dificuldade depois só para trazer a obra para cá, né? E eu vi assim, eu poderia ter feito uma reprodução dela, e eu não fiz. Eu acho que o valor da obra, né, de trazer a obra, dela estar aqui, o original que foi para Paris, eu acho que isso me dá uma satisfação muito grande, entendeu? Porque eu poderia ter feito uma cópia desse trabalho, mas eu acho que tanto a de Paris quanto a de Nova York, né, que foi o Shalom Ben-Shimon até que trouxe a de Nova York, foi ele que selecionou essa obra para levar para Nova York, né? E é isso, eu acho que, assim,
Geralmente eu faço um trabalho muito particular da pintura digital, entendeu? E não tem como eu ficar reproduzindo para poder vender para outra pessoa, negociar para outra pessoa. Mas é interessante essa pergunta da Luciana, muito interessante. Eu quero entrar nessa questão. Euros, durante muito tempo, o artista plástico precisou ter um pouco do que se chama de orgulho em relação a vender a sua obra. É claro que por conta disso aconteceu muita aberração, se falsificou, mas hoje em dia, o mercado de obras de arte, especialmente pintura, mudou muito. Os próprios autores, sabendo que vão ser pirateados e da forma mais cretina possível, como acontece com muitos, resolveram eles próprios autorizar a reprodução de sua obra. Separam uma parte da obra. Botero. O que tem de obra de Botero reproduzida no mundo inteiro? O próprio Romero Brito. Não está no gibi. O Romero Brito é outra história. A obra dele é puramente comercial. Ele trabalha comercialmente. É verdade. Agora, o Botero não. Mas o que adiantou? Ele tem um museu dele na Colômbia, é só dele, e tem obras distribuídas no mundo inteiro, nas regiões e lugares mais importantes do mundo. Mas a obra dele foi pirateada, até porque é fácil, porque tem um traço, esse traço que ela chama, que é o traço característico, ele engordece. Vamos chamar assim, não existe a palavra. Ele deforma os personagens dele. Então, você olha para uma mulher gordinha, né, muito gorda, um homem gordinho, ou uma criança gorduchinha, é Botero. É a cara do Botero. Então, o que tem de obra hoje é isso. Bom, onde é que eu vou perguntar agora para você? Você tem esse problema de vender a sua obra? Não temo, não. Você acha que a obra, a arte é a arte por pura arte? Arte por arte? Tem que ser assim? Não é que tenha que ser assim, Mengarda, mas eu vejo que o valor que você tem, uma pessoa que vai comprar uma obra pirateada, ela perde muito, acho que, da essência espiritual da coisa. Eu vejo por aí. Né? Quando eu falo, vai comprar ou vai vender? Quem vai comprar, eu acho. Acho que ela vai perder muito essa essência espiritual que a obra em si tem. Tu tá entendendo? Eu jamais teria, assim, sinceramente, teria um Botero... A reprodução sua feita por você não é pirataria. Não, tudo bem. Pirataria a reprodução de fora. Sim. Eu estou falando assim, uma pirataria de uma obra do Botero. Entendeu? Eu jamais teria se eu soubesse que era uma obra pirata. Eu não gostaria de ter. Eu gostaria de ter um Botero original, sabe? Eu acho que o valor se perde muito, Mengarda. Se perde muito nessa pirataria, entendeu? Essa é a minha opinião a respeito disso. Né? Olha, tem muita coisa para a gente falar sobre Euros Barbosa. 200 obras, imagina, é um trabalho fantástico. Mas aqui o programa chegou ao fim. Eu quero agradecer. Você vai receber agora, olha lá, você caricaturando todo mundo, e agora hoje você que é o... Que ótimo, que legal, cara. Que maravilha. Que maravilha. Obrigado, Regis. Valeu, cara. Olha que legal. Muito legal, ó. Muito bem. O presidente está afastado, eu não entendi. Tá bom, tá ótimo. Você já tinha sido... já tinha sido, acho que por ele mesmo, não foi? Foi pelo Elvis? Pelo Elvis. Bom, eu quero agradecer, então, a você, Romas, a Luciana, ao Regis. E você tem um pouquinho de tempo para falar da sua exposição. Ótimo. Eu queria chamar as pessoas, Emenga, para ir ver minha exposição, que está no Largo São Sebastião, na Galeria do Largo, né, que vai ficar em curso até o dia 14 de fevereiro de 2014. E vocês não vão se arrepender, não. Está muito boa a exposição. Tenho certeza. Obrigada a você que está em casa, que assiste o nosso programa todas as quintas-feiras e aos domingos. Às 22 horas você tem encontro com a gente. O Roda Viva Amazônia. Boa noite e até lá.